Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o pecado, a desgraça que o pecado trouxe ao mundo. E estamos vendo a pergunta 27 do Catecismo Maior de Westminster, que pergunta: qual é a desgraça que a queda trouxe à humanidade? A resposta é: a queda trouxe à humanidade a perda da comunhão com Deus, sua reprovação e maldição. A reprovação de Deus e a maldição de Deus. Por isso é que somos por natureza, a gente já nasce assim, filhos da ira, escravos de Satanás e dignos de toda sorte de castigos neste mundo e no porvir. Pois bem, eita, deixa eu estar ali, vocês estavam vendo e não disseram nada. Então, por causa da queda, o homem perdeu a comunhão com Deus. Nós vimos um resumo das 3 mortes que o homem herdou em Adão devido ao pecado. Quais são as mortes? A morte Espiritual, a física, está faltando uma. Não, a espiritual é a moral. temporal. Na temporal é a física. Então, é a morte espiritual, a morte temporal física e a morte eterna, que é quando você vai para o inferno, tá? Veja só, Gênesis capítulo 3, o versículo 8 até o 10, fala de que morte? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Isso daqui mostra que eles tinham morrido em que sentido? Espiritualmente. Ou seja, o que antes era um prazer para eles de estarem juntos com Deus, em comunhão com Deus. Observe que o Senhor vinha ao jardim. Deus tinha um encontro com eles no jardim. E quando Deus veio nesse dia específico, que eles ouviram a voz do Senhor, certamente isso era um costume de Deus de andar com eles no jardim. Então Deus descia e começava a falar, eles ouviam a voz do seu pastor e corriam para próximo do pastor, não é? Porque o pastor, as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem o pastor. Só que dessa vez aconteceu algo totalmente diferente, algo que é contra tudo que um dia eles vivenciaram. Por causa do pecado, eles escutaram a mesma voz que os alegrava e tiveram medo. Correram para trás das árvores e ficaram escondidos. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Não era para eles estarem lá, correndo em direção à voz? Mas dessa vez não vieram. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então eles passaram a ter medo de Deus, passaram a se esconder de Deus. É prova que o homem, por causa do pecado, não tem mais interesse em Deus. Daí você começa a observar pessoas que ridicularizam a palavra, pessoas que não têm prazer de estar junto com você porque você é crente, pessoas que zombam de você por causa do seu comportamento cristão. As pessoas começam a ter repulsa de Deus. Como eles não têm mais contato com Deus, eles têm agora repulsa daqueles que representam Deus neste mundo. E aí não querem que você fale, se aborrecem se você falar. Eles até convivem bem com vocês, se vocês se moldarem a eles, ou se vocês se submeterem aos interesses deles, aos desejos deles, que seria o quê? Vocês não falarem de Cristo, vocês não falarem da palavra de Deus, vocês não reprovarem a
amorosamente o pecado deles. Se vocês concordarem em não serem vocês mesmos, nós aceitamos vocês no nosso meio. Mas você tem que abrir mão do que você é, para que você tenha amizade com eles. Ou seja, negar a Cristo. Paga aí, tá? Ou seja, negar a Cristo. É verdade. Ou você nega pela omissão, não é? Porque eles não vão pedir para você negar pela ação, pela palavra nego, mas eles pedem que você negue pela omissão. Não, meu irmão, não, parou, não gosto de... Então, se você não gosta que eu fale do meu Senhor, eu também não gosto que você fale das coisas do mundo, não. Não tem como haver comunhão. Pessoas cristãs querendo falar de Cristo e o outro reprovando, rejeitando a tua fala. E você ainda viver bem, né? Viver em comunhão com essa pessoa, não tem como. Mas a queda a consequência dela é a morte espiritual, né? A primeira coisa. Todos nós, por natureza, passamos a ser filhos da ira, certo? Por natureza, nós somos filhos da ira. Veja só o que diz Efésios capítulo 2, versículo 2, 3 e 3. 2 e 3. Lê, Carlão, por favor. Pode ler aqui também, se conseguir ler. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Não, assim não. Vai, agora sim. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Percebem a nossa condição qual era? Primeiro o apóstolo Paulo olha para os gentios em Éfeso e diz: olha, vocês antigamente andaram segundo o curso deste mundo. Antigamente vocês eram assim. Segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Satanás, vocês andavam. Mas a gente nem sabia. Sabia? Antes de ter Cristo, a gente sabia que fazia a vontade do diabo? Não, mas a gente fazia. A gente não se guiava pelos nossos próprios interesses, era pela vontade do diabo. A gente fazia a vontade do diabo sem perceber. Aí ele diz: do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo: olha, esse mesmo espírito que atua nesse povo, que não quer nada com Deus, era o que atuava em vocês. Depois ele diz assim: entre os quais também todos nós. Agora ele traz para os judeus cristãos, agora ele traz para ele, agora ele fala dos apóstolos. Ele diz: olha, nós também, antigamente, andamos segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, do mesmo jeito que os que não têm Cristo, compromisso nenhum com Ele, são filhos da ira, estão debaixo da ira de Deus, um dia a gente já esteve. Depois que Cristo nos chamou, depois que o Espírito Santo nos regenerou, nossa sorte mudou. Ok, mas um dia fomos assim. Somos todos, por natureza, escravos de Satanás. Isso é, antes de sermos libertos, tá? Essa era a nossa condição. Essa é a condição de quem ainda não conhece Cristo, de quem ainda não foi chamado para o Evangelho. Por natureza é um escravo de Satanás. Escravo já diz tudo, né? Escravo não faz o que quer. Escravo faz o que o Senhor dele quer. Tá? Então era assim que nós éramos. E observe, Paulo fala de alguns irmãos que se afastaram do Evangelho. Ele fala de alguns irmãos que conheciam a palavra de Deus, viviam na igreja e de repente se deixaram corromper, se afastaram
da palavra de Deus, se afastaram da comunhão. Aí veja o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. O que é que diz, Altamir? Mas também porventura na sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos, porém para cumprir a sua vontade. Então veja, o apóstolo Paulo está pedindo para que os irmãos que estão bem espiritualmente, para que eles disciplinem os que se opõem, disciplinem aqueles que não estão se rendendo aos pés de Cristo, ou aqueles que se afastaram e que estão se deixando seduzir e enganar pelo mundo, pelo diabo. Aí ele diz que você deve disciplinar com mansidão essas pessoas, ansiando, desejando, não só que eles se arrependam, mas que também eles retornem à sensatez, eles deixem de ser loucos. Essas pessoas aí que não têm compromisso com Cristo são pessoas loucas, mas eles podem voltar à sensatez se você os disciplinar com mansidão, se você pregar Cristo, instruí-los, eles podem se arrepender. E não só isso, eles podem retornar à sensatez. Quando eles retornarem à sensatez, eles podem se livrar dos laços do diabo. Até então, eles são cativos do diabo para fazerem a vontade dele, certo? Então, eles são tipo aquele cão adestrado, que o dono diz senta, ele senta, levanta, ele levanta, embola, ele embola, come, ele come, afasta, ele afasta, pega, ele vai pegar, para, ele para. Essas pessoas são assim na mão do diabo, faz tudo que o diabo quer, certo? Mas aí eles podem ser libertos, porém estão num estado terrível de pecado. Somos todos, por natureza, trabalhadores para o mal. Isso antes, repito, de sermos libertos por Cristo. A nossa condição era essa: trabalhar arduamente, incansavelmente, dia e noite, para o diabo. Sabe qual era o pagamento que o diabo dava? Qual é o pagamento que o diabo dá para aqueles que fazem a sua vontade? Pecado, né? Sim, pode falar na... Ele faz com que o homem se sinta prazeroso em pecar. Isso daí. Ele dá o prazer, ele estimula o prazer no homem. É lógico, o prazer é uma sensação que é própria do ser humano. O ser humano sente prazer em determinadas coisas. Isso é da mente do ser humano. A dopamina é liberada e você sente uma sensação prazerosa. É óbvio que isso faz parte da sua natureza, mas isso é instigado também pelo diabo. O diabo incentiva você. Você experimenta o pecado e diz: eita, que sensação gostosa foi essa? Então, tanto o teu cérebro vai lembrar você que aquilo foi gostoso, como o Satanás vai instigar aquilo que em você foi gostoso. Tipo lá, quando Esaú estava com fome, aí chega Jacó e diz: olha, eu estou aqui, né, o meu ensopado aqui para você, se você me der o direito de primogenitura, as bênçãos de Deus, você passar para mim, eu te dou esse ensopado. Quem quer saber de primogenitura com fome, me dá isso daí, e comeu. É o que o Satanás faz. Chega como Jacó chegou e apresenta o prato do pecado para você. Instiga você. Lembra como é gostoso? Ei, esqueceu, foi? É gostoso. O teu cérebro, a hipófise, que já experimentou daquilo, lembra você todo o prazer que você sentiu ali, e você sente tentado e vai e pratica. Ou seja, você trabalha para o diabo e ele vai concedendo a você todos os prazeres que o pecado pode te dar, certo? Veja só o que diz Jesus Cristo aos doutores da lei, aos fariseus,
aos sacerdotes que estavam rejeitando ele. O Evangelho por João, capítulo 8, 41 e 42. A irmã Betânia, deixa a irmã Betânia ler aí, cara. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram eles a nós: não somos bastardos, temos um Pai, que é Deus. Replicou Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então veja, Jesus Cristo diz: vós fazeis as obras do vosso Pai. Eles pensaram que Deus era o Pai deles. Jesus Cristo disse: não. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês estavam fazendo outra obra, vocês estavam me recebendo, vocês estavam fazendo a minha vontade, mas vocês estão fazendo a obra do vosso Pai. E quem era o Pai deles então? Era quem? Isso, o diabo, Satanás. Veja só se não é o 43. Leia, Liane, 43 e 44. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer o desejo que ele foi homicida desde o princípio e jamais se formou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, falado que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso daí. Eu trabalhei com um espírita que ele dizia: não, esse negócio tem isso não, Bíblia e tal, a gente tem que entender que todo ser humano é filho de Deus. Aí eu disse: não, e onde você tirou isso? E não é não, e se espantou, porque de fato as pessoas acreditam, todos acreditam que são filhos de Deus, quando na verdade eles estão acreditando em mentiras. E ele disse: que absurdo, como assim? Não é filho de Deus? Aonde você também viu isso? Aí eu disse: aqui ó, abri a Bíblia e mostrei para ele esse texto. Leia. Aí ele: vós sois do diabo, que é vosso pai. Aí eu digo: percebe que nem todo mundo é filho de Deus, que tem pessoas que são filhas do diabo. Aí ele se zangou, se aborreceu para lá, mas essa é a verdade. Nem todo mundo é filho de Deus, e o mundo precisa saber disso. O mundo precisa ouvir isso, porque eles se escondem por trás de uma mentira e se sentem seguros, agarrados a essa mentira. Mas e quando tudo for revelado? E quando o Senhor trouxer tudo à luz? Como é que eles vão viver? Né? Como é que eles vão sentir? Oi? O Evangelho falso de Roma trouxe isso para o povo. Todo mundo é salvo. Justamente. Do diabo. A igreja romana, quem vai revelar? Aí veja: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. É isso que nós fazíamos. A gente queria satisfazer o desejo do nosso pai, que era o diabo, mas a gente pensava que eram os nossos desejos que a gente estava fazendo. Mas não, era o maior interesse por satisfazer os desejos do nosso pai, que era o diabo. Quais são as obras de Satanás que nós fazíamos, que os homens fazem? Que obras são essas? Altamir já espera que o presbítero fale. Quais são as obras do diabo? Porque quando Jesus Cristo diz: olha, vocês estão interessados em fazer a obra do nosso Pai, que obras? Era aquilo que satisfazia a eles mesmos, né? Sim. Deixam de cumprir, acreditando na verdadeira palavra de Deus, que Jesus veio para explicar a eles, eles não aceitavam. Aí achavam que, não, isso daí é mentira. E quando eles disseram assim: nós somos filhos de Deus e não somos bastardos, eles aí
A obra do diabo que os homens fazem é a obra da incredulidade, é a obra de não crer na palavra de Deus, porque era justamente isso que eles estavam fazendo. Lembra lá que Jesus perguntou a eles: qual a razão? Porque vocês não compreendem a minha linguagem? O que é que está acontecendo que vocês não entendem do que eu falo? Vocês não compreendem a minha linguagem. Por que eles não compreendiam a linguagem de Jesus? Porque não cria na palavra de Deus, aí a mente era perturbada, era satânica. Sim, mas Jesus responde. O próprio Jesus pergunta, depois responde: por que não compreendeis a minha linguagem? Aí Jesus responde: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês não têm o poder de ouvir a minha palavra. Vocês não têm capacidade. Vocês não conseguem alcançar a grandeza da minha palavra. E por que eles não conseguiam alcançar? Porque o Pai não os revelou. Lembra que Jesus Cristo lá em Mateus 11 também ora assim: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Então eles não têm capacidade de alcançar a palavra de Deus, mas os pequeninos têm, porque o Pai pegou eles e suspendeu eles até a altura da palavra, até que eles alcançassem a palavra. Só que eles eram incapazes de ouvir a palavra de Deus. Por isso, olha só, não crer na palavra de Jesus Cristo é a obra que os homens praticam que agrada o diabo. Por isso que Jesus diz aqui no 47: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Só tem condição de ouvir a palavra de Deus quem pertence a Deus. Quem pertence ao diabo não pode, é incapaz. Agora, se você é de Deus, você ouve, compreende, ama, quer seguir. Mas aquele que, tipo os fariseus, que fingiam que gostavam, que fingiam que seguiam, mas tudo que eles faziam era para aparecer, era para ganhar o status de santidade, e não pelo prazer da santidade, de agradar a Deus, de glorificar a Deus, porque eles se preocupavam mais com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Esses daí nunca alcançariam a palavra de Deus. As obras que os homens faziam de Satanás também, estendendo-se nessa questão da incredulidade, é a de desonrar a Deus, aceitando glórias humanas, pensando apenas em si. Então, irmãos, é muito perigoso isso. A gente viver de qualquer jeito, a gente brigar tanto pelos nossos direitos, fazer questão por isso, fazer questão por aquilo. Não é? Na oração, antes da oração, nós conversamos um pouco sobre isso, como a igreja tem amadurecido. A gente nem sempre faz coisas que agradam um ao outro, mas a gente estamos todos unidos, se agradando um no outro. Como? Se tem coisas que cada um aqui faz que o outro diz: então, para que isso? Mas estão unidos. Então, o que acontece aqui é a preocupação com o ego, o interesse com o ego, o que está acontecendo aqui com essas pessoas. Veja o que diz João 8, 49 e o 50. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Porque eles estavam dizendo que Jesus Cristo expulsava o demônio, porque ele trabalhava para o maior dos demônios, Beelzebul e tudo. Pelo contrário, honro o meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que ele se preocupava com a honra que vinha de quem? Os próprios homens. Não, Jesus Cristo se preocupava com a honra que vinha de quem? Deus. E eles se preocupavam com a honra que vinha de quem? Dos homens. Dos homens. Então veja só, o cuidado que nós precisamos ter, porque nós podemos cair na mesma malícia que esses fariseus, na mesma.
Porque a gente pode vir aqui cultuar a Deus, louvar a Deus, entregando o nosso coração e tudo, mas ao mesmo tempo está defendendo a nossa honra. Eles eram soberbos, né, e não tinham humildade. Assim, eles agiam de maneira que eles eram maiores de tudo, sabiam de tudo, e no entanto não sabiam de nada, porque não dava fé para a verdadeira palavra. Isso. Então, quando é que nós sabemos que nós estamos contaminados com a honra do mundo, com as glórias do mundo? Sabe quando é? É quando o nosso coração está com raiva, magoado, ferido e não sara. Quando o nosso coração está com raiva, pode ter certeza, você está preocupado com sua própria honra. Porque te magoaram, te feriram, te machucaram, falaram mal de você por trás e me traíram e tudo mais. E você guarda esse monte de ódio no coração, essa raiva no coração. Mas me diga, essa raiva é porque a pessoa desonrou a Deus? Ou é porque ela desonrou a você mesmo? Geralmente é porque a pessoa nos feriu. Não acredito, fulano falou isso de mim. Aí já... e por que fulano não pode falar mal de você? Diga. É aquele tipo de coisa. Não, tem que ir. Aí você vai passar pela prova da reprovação. É o tipo de coisa que a menina estava falando esse dia lá no serviço, que é verdade. Pode prestar atenção. Você, vou tirar uma foto aqui, todos juntos. Mas a pessoa só se preocupa com a foto dele. A dos outros está nem aí. Mas você se preocupa com a sua. A sua você vai se preocupar. Duvido preocupação com a dos outros. Vai logo para a da pessoa, né? E quando vê que... não, tire outra, porque eu saí, mas não quer saber da dos outros. Não, mas olha, isso são exemplos. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, meus irmãos. A raiva não nos pertence. Jesus Cristo reconhece que você, pelo senso de justiça que Ele te deu, você vai ter raiva. Só que Ele diz assim: não se ponha o sol sobre a tua raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque a raiva pertence a Deus, a ira pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Então, por que você tem alguns atributos divinos comunicáveis, né? Atributos comunicáveis como justiça, você fica com raiva? Fulano fez isso, seja com você ou com outro, a raiva vem. Aí a Bíblia diz: tudo bem, mas pondere, reflita, entregue a Deus. Pronto, Altamiro cutucando, mexendo na esposa dele, ela não vai ficar com raiva, mas aí ela se controla e perdoa. Altamiro, né, Altamiro? Mas veja, é isso que nós precisamos fazer, porque senão, meus irmãos, a gente cai no mesmo erro dos fariseus. A gente começa a defender tanto o nosso próprio nome, a nossa própria honra, buscar tanto a nossa glória, que esquece que a gente devia estar buscando era a glória de Deus. Aí, como disseram, acho que a Spurgeon, olha, por que tu não revida ao que essas pessoas estão fazendo contra tu? Pessoas falando de tu, pessoas te atacando, pessoas te provocando, pessoas te humilhando, pessoas te dando motivos para você se aborrecer. Por que você não se irrita com essas pessoas? Ele disse: meus irmãos, eu estou em direção a uma obra grandiosa, eu estou em busca da honra e da glória de Deus. Vocês acham mesmo que eu vou ficar parando de canto em canto para pegar a pedra e jogar nos cães do diabo? Não vou, deixa eles latir, eu tenho algo a seguir, eu tenho uma direção a seguir. O próprio Cristo, meus irmãos, quando começaram a atacar ele com calúnias, é um beberrão, só vive nas festas, enchendo a cara de bebida, com mentiras. É um glutão, não para de comer, aonde tem comida ele está lá se esbanjando. Mentiras. Foram dizer a Jesus Cristo. Jesus Cristo, se olhar, a sabedoria será justificada por suas filhas. A sabedoria é justificada por suas obras. O que Cristo quis dizer com isso foi: olha, eu vou continuar buscando a glória de Deus e deixar esse povo falar. E ele come com os pecadores, como se ele não fosse. Não é? Mas aí, o que Jesus Cristo quis dizer é: olha, eu sigo cumprindo a minha missão e deixo eles fazendo a missão deles. A missão deles é mentira, é calúnia, é pecado. Então,
eles cumpram a deles, mas eles não vão desviar a minha, não. Eu vou seguir em direção da minha. Com o tempo, vai ficar descoberto que eu não sou isso que eles estão dizendo e que eles são mentirosos, caluniadores. Então, você não precisa se preocupar com o seu nome, porque você está aqui para defender outro nome, certo? O seu nome, sabe quem defende? Sabe quem defende o nome de vocês? Deus. Jesus Cristo é quem defende o nome de vocês. Então, não precisa você defender também. Você só cumpre a sua missão e deixa Deus tomar de conta. E outra coisa, né, é uma coisa normal. O ímpio, a gente vai esperar desse mesmo jeito. Então, ele falar mal de você, é o que você está esperando dele, realmente. A gente ia ficar admirado se estivesse só lhe elogiando porque você está praticando alguma coisa correta. Aí, quando está elogiando, você fica admirado. Ele está me elogiando porque eu estou falando de Deus. Mas ele falando que você é isso, você é aquilo, isso é uma coisa normal. Aí você não vai ficar, como você fala, qual é a palavra que dá? Ficar escandalizado. É verdade. Porque você já sabe que é isso mesmo. Isso eles fazem parte da vida deles. Se a gente for querer, eu vou calar todo mundo. Eu vou calar todas as pessoas que falam mal de mim e eu vou dar um basta em todas as pessoas que desejam mal a mim. Você enlouquece, porque você nunca vai conseguir e essas pessoas nunca vão parar. É a mesma coisa que alguém fala, né? Quando falaram alguma coisa boa de mim, não foi eu não, foi Cristo. Agora, quando falar mal de mim que eu fui mal, é porque foi o meu. Não é? Veja só, outra obra do diabo é a de não ter interesse pela palavra de Deus, não quer aprender. Então vamos ter cuidado com isso também. Quais oportunidades nós temos de crescer na graça do conhecimento? Vamos para cima, porque uma das coisas é a falta de interesse na palavra de Deus. O diabo vem logo e tira, arrebata, é o passarinho da semente que cai na beira do caminho. Veja só o que Jesus Cristo diz: entretanto, vós não tendes conhecido, vocês não têm conhecido o Pai, eu porém conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mentiroso, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então essa é a característica de quem faz a obra de Deus, conhece e guarda a palavra. Quem faz a obra do diabo é não ter interesse na palavra de Deus, certo? A idolatria é uma das maldições da morte espiritual. Só que eu vou parar por aqui, que a hora já se avançou. Nós vamos ver, e eu vou deixar uma missão para vocês, que é a de trazer pelo menos um versículo da Bíblia que trate da morte espiritual. E aí vocês podem trazer um versículo que fala do pecado moral, não é? Ou do afastamento de Deus, alguma coisa que eu quero que vocês vão entendendo a diferença da morte espiritual para a morte física, para a morte eterna, tá? Semana que vem, exemplos de morte espiritual, tá? Na palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos e vamos para nosso momento de desafiar o nosso medo, de desafiar a vergonha, de desafiar o conforto.